tudo bem com vocês? Nós vamos jogar com o jogo aqui. Esse jogo aqui que é meu favorito. Que eu já joguei com o meu irmão, mas o problema desse, ele já jogou o jogo, ele não quer mais jogar. Então, mas se o jogo estiver travado, ele topa jogar de novo, mas então, nós já entramos. Então, já entramos na escola. Eu já vou ser o primeiro para pegar. Se pegar a cadeira, eu vou pegar isso.
Então esse foi o vídeo no dia meio. Tenta fazer. Bora! Encontrei a fita pra zumbi, né?
Oh! Como você caiu na coberta? Cama não é lugar de ficar andando. Cama é lugar de ficar deitado. E cama não é lugar de ficar enrolado na coberta e cobrindo o rosto. Adivinhou eu de costa?
atenção você tá merecendo. Eu não, mas... Morreu o burro. Escondida, mano. Então, é 2-2. Sem saber se conseguia confiar em mim de novo. Confessei que cheguei a olhar anúncios de apartamento
Vamos ser espertos. Morreu. Não. Ai, eu esqueci que eu... O celular da Ariana vibrou com uma mensagem do pai dela. Ela leu em voz alta porque estavam tentando ser mais transparentes. Ele escreveu que, acontecesse o que acontecesse entre nós, o bebê sempre seria neto dele e teria lugar garantido na casa deles. Não era exatamente um pedido de desculpas por tudo que tinham dito, mas já era alguma coisa. A Ariana guardou a mensagem e a gente continuou cozinhando, sem tocar mais no assunto. 2 dias depois, acordei com a Ariana sacudindo às 2 da manhã. Opa, olha isso. Olha isso. Carregou e voltou. Carregou e voltou. Por que ficou de ouvir alguém falando de você em uma língua que achavam que você não entendia? Vestir qualquer roupa enquanto ela falava com o plantonista. O caminho até o pronto-socorro pareceu interminável. Tchau, gente.